Olá, pessoal! Está começando o segundo dia do curso online gratuito de atualização SECAD. Este curso está sendo promovido pelo SECAD, que é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Hoje nós contamos com 50 mil profissionais inscritos nos nossos programas de atualização, que tem chancela das mais conhecidas sociedades científicas da área da saúde no país. Para saber como funciona o SECAD e assinar os nossos programas de atualização profissional, acesse o site www.secad.com.br. Aproveite também a promoção para quem está participando deste curso. Ao adquirir qualquer uma das nossas atualizações profissionais, utilizando o cupom promocional que aparece aqui na tela, você ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Bacana, né? Aproveite essa oportunidade, ela é por tempo limitado. Abaixo deste vídeo, na página do seu curso, nós separamos algumas atualizações profissionais que podem ser do seu interesse. Clique nelas e você será levado diretamente ao site do SECAD. Ainda antes de começarmos o nosso segundo dia de aulas deste curso, é importante você saber que para receber o seu certificado de participação, você deve assistir a videoaula de hoje e a videoaula de ontem até o final. O certificado será emitido com o nome que foi inserido nas páginas de confirmação de presenças dos 2 dias, enviadas por e-mail. As 2 videoaulas deste curso vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59, horário de Brasília. Então, você tem aí alguns dias para assistir a elas e marcar a sua presença, para garantir o seu certificado de participação. E o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após o curso sair do ar. Bom, vamos para a nossa primeira aula de hoje. É importante ressaltar para você que o conteúdo a seguir foi desenvolvido por um autor dos programas de atualização do SECAD. Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros assinando as nossas atualizações profissionais. Agora sim, uma boa aula para você! Olá, sou Gelson Luiz de Albuquerque, sou enfermeiro, sou professor titular aposentado do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina e estou aqui para a gente discutir um pouquinho nessa aula sobre gestão de enfermagem em frente às mídias sociais. Esse trabalho ele tem por base e estrutura central dele um texto que está no capítulo do livro do Programa de Atualização em Enfermagem, sobre gestão ciclo 8, que dividi o capítulo junto com a Filipa Rafaela Madige, com a doutora Dulcineia Ghisoni Schneider, a jornalista Renata Cardoso, né? E que também trata sobre essa questão das mídias sociais. Pessoal, é importante a gente lembrar que a questão da internet no Brasil, assim como no mundo, ela veio e revolucionou, obviamente, todas as formas de comunicação. E, obviamente, se utilizando de outras tecnologias novas, diferentes daquelas que nós, no passado muito recente, desconhecíamos. As interações pessoais, vocês devem lembrar, quem tem um pouquinho mais de idade também, que eram feitas face a face, né? Face a face. Hoje, você poderia dizer é feito face to face, né? E hoje ela é feita pela internet, em tempo real. Antigamente, eu recordo que num determinado momento a gente tinha que utilizar, por exemplo, uma máquina telex e ela só tinha na capital, não existia no interior. Isso eu estou falando de 30 anos atrás, que do ponto de vista da história é um tempo muito pequeno, né? Então, por meio das plataformas de redes sociais, é onde nós viabilizamos esse tipo ou essa estrutura de comunicação. O Brasil tem avançado muito, pessoal, nessa área em que pese muitas informações distorcidas. Esse é um relatório extremamente atual, é de 2020, e ele aponta que nós temos 150,4 milhões de usuários em janeiro de 2020.
ou seja, nós tivemos um crescimento de 8,5 milhões de usuários, praticamente 6% em apenas um ano, o que significa que o crescimento de usuários ele é muito grande. As redes sociais já são 140 milhões de usuários, com um incremento de 11,11 milhões. Né? Veja, esse incremento de usuários das redes sociais ele é maior do que o ingresso de sujeitos na internet. E eu creio que o ano que vem, quando esse relatório estiver consolidado, o crescimento será muito alto em função da pandemia, tanto no Brasil quanto no mundo. É comum você olhar pessoas que nunca estiveram conectadas, que a gente diz, né? E que hoje não passem um minuto ou um dia que seja sem fazer qualquer tipo de conexão. E aí as conexões no Brasil, né? Ou seja, porque as pessoas não têm só um equipamento, não têm uma única estrutura de rede. São 205 milhões, ou seja, já está muito próximo do tamanho da nossa população. Né? Importante conceituar rapidamente o que é rede social. Então, uma rede social ela é definida como um conjunto de dois elementos, são os atores e as suas conexões. Ou seja, pode ser uma pessoa ou pode ser uma instituição, podem ser grupos, ou então aquilo que nós chamamos de nós de rede. Eu seria um nó de uma grande rede, da minha rede, que se conectaria com a rede de outras pessoas, e por aí infinitamente, porque nós não sabemos até onde vai a mensagem quando a gente emite. Emitiu a mensagem, é comum a gente dizer, está nas redes. Com a pandemia, então, pessoal, mais do que nunca as plataformas de redes sociais estão sendo utilizadas no processo de aprendizagem. Isso é óbvio, o ambiente virtual ele possibilita essa relação com um número expressivo de pessoas. E isso, do ponto de vista do avanço tecnológico, do desenvolvimento educacional, ele é fundamental. Eu sei que a nossa profissão é uma profissão que trabalha muito com a questão de conhecimentos e habilidades, mas eu refuto qualquer discussão de que não é possível a gente utilizar-se dessas mídias que estamos utilizando, por exemplo, nesse momento. É claro que a questão de desenvolvimento de competência e habilidade tem também a ver com o manuseio, com o manejo das estruturas tecnológicas ou com o próprio corpo das pessoas ou com a própria mente das pessoas com as quais a gente trabalha no nosso dia a dia. Mas é indiscutível que a partilha de opinião, conhecimento e experiência clínica ela é fundamental e ela pode ser suportada assim através das redes sociais. Agora, uma coisa importante, né, pessoal? Vocês que estão na nossa área sabem que nem tudo é like. Né? Há dispersão, as pessoas utilizam-se, por exemplo, de muitos equipamentos e você tem uma rentabilidade também menor no aspecto de desempenho de trabalho, em algumas situações. Não estou falando daquele sujeito que só tem que trabalhar com a estrutura de rede social, estou falando aqui da enfermagem. Imagine se alguém numa unidade utilizando-se do seu notebook, do seu celular, em tempo real, fazendo diversas conexões ao mesmo tempo. Existem estudos que apontam que há uma redução da produtividade em torno de 25% quando os trabalhadores não trabalham nesta área, na área afim da estrutura de redes sociais ou redes de informação. Também temos muito conteúdo inapropriado e principalmente nesse período em que há uma ideologização das coisas. O tempo inteiro você tem um grupo contrário, um grupo favorável, isso é muito bom, mas a gente não pode esquecer que nós somos profissionais e, como profissionais, devemos seguir os preceitos técnicos e científicos. Também o risco para usuários. Né? Você receber um plim no seu celular e atender quando está atendendo um paciente, isso é inaceitável. Né? Então, a gente precisa regrar esse tipo de situação. Além do que, determinados equipamentos, né, podem estar sendo afetados pelas estruturas elétricas ou de radiações que a gente tenha nos próprios equipamentos. Então, também temos que atentar a isso. A outra é a questão da formação de memória superficial. E isso é um grande problema. As pessoas entendem de tudo porque leram os títulos. Não.
A parte tecnológica, quando ela vem com estrutura de aprendizado, é para a gente aprofundar. Essa minha exposição, ela obviamente carece depois de uma leitura sobre o tema, ou diversas leituras, para que nós possamos fazer aquilo que nós chamamos de juízo de valor e podermos também nos empoderar em relação a esses assuntos. Agora, é essencial que a gente regue isso, né? Até pouco tempo, pessoal, vamos pensar 10 anos atrás, poucas pessoas tinham equipamentos celulares e a vida seguia. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, talvez seja necessário termos um local apropriado para colocarmos os nossos equipamentos e no horário de intervalo, no horário do lanche, a gente pode pegar, então, vai verificar as mensagens e podemos fazer a nossa conexão. Agora, no ambiente do trabalho, principalmente na área de saúde, afora os riscos de biossegurança, também tem todos estes que eu apontei a vocês. E eu me foco muito na questão também da memória superficial, viu, pessoal? É importante que a gente perceba que nem tudo que é manchete é o conteúdo. Então, nós temos que ler, aprofundar e, às vezes, buscar outras informações, porque, diante de uma informação inadequada, principalmente para nós que somos profissionais, podemos estar passando um conhecimento ultrapassado ou, então, algo que a gente consideraria, do ponto de vista científico, um engano ou uma fake news. Quando a gente trata das redes sociais, imediatamente vem a questão da ética profissional, né? E, infelizmente, assim, quando há assim, meio que o rompimento de valores éticos, e a gente tem visto isso pelas próprias redes sociais, é necessário resgatar essa humanização, o respeito e a solidariedade, sem que possamos esquecer dos valores técnicos. Eu vejo tanta gente cometendo bobagens imensas hoje nas redes, quando postam ou repostam ou compartilham informações completamente equivocadas do ponto de vista técnico-científico. Informações, inclusive, que às vezes vão contra a sua própria formação ou a sua própria profissão. Então, muito cuidado naquilo que vocês postam, repostam ou compartilham. Para isso, na área de enfermagem, nós temos uma regulamentação que é dada pelo Conselho Federal de Enfermagem, que são as duas resoluções principais, a 554/2017, que trata sobre o comportamento nas mídias sociais, e a resolução COFEN 564, também de 17, atualizado, que trata do Código de Ética. Portanto, é necessário que nós conheçamos e não apenas venhamos a exprimir pensamentos antes de conhecer de que se trata. Leiam as duas resoluções, elas são importantes porque fazem parte do ambiente de trabalho de vocês, do cotidiano de cada um de nós. E aquela velha história, tudo pode ser dito nas redes sociais? É claro que não. É claro que não. As pessoas se enganam que podem dizer absolutamente tudo o que querem ou tudo o que pensam. Até podem fazê-lo. Mas, entretanto, as responsabilidades no ambiente virtual e real, elas são absolutamente as mesmas. Os internautas, o pessoal que opera redes e instrumentos, eles estão sujeitos, sim, às mesmas penalidades previstas em lei, com um agravante. As publicações podem servir de prova. Você é responsável pelo que publica. Aquilo que você dizia numa discussão acalorada com seus amigos, suas amigas, sobre uma dada ação profissional, ela nem sempre pode ser feita da mesma forma na rede social. A hora que você lançou na rede, é aquilo que eu digo, você já está na rede. Pode apagar aquele post que alguém já copiou, que alguém já fez um print screen de tela, e pronto, você vai ter que se explicar. Então, assim, muito cuidado com aquilo que a gente posta ou fala na internet. A internet não pode ser um lugar qualquer. Ele é um lugar privilegiado para que nós possamos fazer coisas boas, coisas positivas, e não nos utilizarmos dela para simplesmente desmontarmos com as regras, no caso da enfermagem, que estão apontadas no nosso Código de Ética, ou então na resolução que trata do nosso comportamento frente às redes sociais. Importante lembrá-los, nesse caso, que a responsabilidade demonstra a qualidade do que é responsável.
ou a obrigação de responder por atos próprios ou alheios, inclusive. E por que do alheios? Porque se você passa para alguém, alguém reposta, esse sujeito que repostou, ele é tão responsável quanto você por alguma calúnia que possa, porventura, ter feito. Então, nós, quando estamos numa rede social, temos responsabilidade civil, penal, ética e administrativa. Veja bem, você pode ter condenações em 4 esferas, o que é algo que, na realidade, é muito grave. Eu costumo ver colegas nossos postando fotos em ambientes de saúde com as roupas da instituição. E, às vezes, a instituição ainda não tem nenhum tipo de regramento, que depois a gente vai discutir mais adiante, mas saiba você que a imagem institucional ela é uma imagem que ela é própria da instituição. A instituição deveria autorizá-la a fazer uso desta imagem. A outra é a gente fazendo determinadas manifestações na rede no horário e no ambiente de trabalho. Tem vários julgados já apontando que isso, na realidade, é inadequado, as pessoas são advertidas, por vezes, inclusive, perdem os seus postos de trabalho por uma simples postagem, por uma postagem, às vezes, que eu chamo de inadvertida. Então, muito cuidado, pessoal, com o que nós fazemos nas redes sociais, porque, para além do nosso eu, nós temos atrás de uma organização, que é a organização onde trabalhamos, é a organização onde nós estudamos, e digamos que faz parte da nossa vida. Quais são as implicações para o gerenciamento, pessoal? Aqui é uma coisa muito clara, e eu vou reforçar não só agora, mas mais adiante também. É necessário que as organizações criem e estabeleçam os regramentos próprios à atuação dos ambientes no trabalho profissional. E isso inclui a questão das redes sociais. É óbvio que inclui as redes sociais. Não é possível nós continuarmos a ver imagens de sujeitos internados em que algumas pessoas, inadvertidamente, mais uma vez digo, tiram fotografias junto com o paciente, com o usuário, né, e postam simplesmente. A pergunta é, você tem um documento por escrito desse cidadão, ou dessa senhora, ou desse senhor, autorizando a fazer isso? Pois saiba que se você não tem uma autorização, você está cometendo um crime e também infringindo uma imposição do jogo do seu código de ética profissional. As relações de trabalho, pessoal, elas permitem que essas regras sejam aplicadas à medida que os gestores devam organizar o trabalho para que melhores resultados possam acontecer. Portanto, todos nós temos que nos empenhar nessa direção. Se nós temos um objetivo institucional, temos que saber como atingirmos os objetivos e como nos portarmos nesse interregno entre o início da nossa ação e a execução do dado objeto. Alguns pressupostos na gestão institucional, e aqui eu estou falando de redes sociais. Ele desenvolve, claro que assim, as redes e as mídias sociais, especificamente, elas podem contribuir no desenvolvimento da organização, aprimoram a comunicação, agregam valores, impulsionam a inovação, aceleram os processos de desenvolvimento tecnológicos, colabora também na transformação dos processos de trabalho e diminui a rigidez institucional. É claro, se nós pudermos estar trabalhando conectados, é perfeito, desde que se mantenha as regras de biossegurança mais do que ativas, é mais do que fantástico que a gente possa fazer. Então, é importante, as mídias sociais, elas são importantes para a nossa organização. E quando eu falo de organização ou de gestão institucional, eu estou falando da nossa organização, do nosso hospital, da nossa unidade de atenção básica, do nosso consultório, da nossa sala, do nosso ambiente lá na escola, na universidade, no curso de pós-graduação, enfim, em todos os ambientes. Em todos os ambientes, esses são os pressupostos com relação às mídias sociais. Vejam, eu estou tirando de lado aquela parte que a gente não gosta das mídias sociais. É porque isso que é válido. E isso só existe impulsão para essas questões positivas
se nós também continuarmos a exercer a nossa ação nas mídias sociais com os pressupostos da ética. Os pressupostos na gestão, então, da enfermagem, pessoal. Ela ativa a inovação como processo de transformação do processo de trabalho, transformando, obviamente, os processos técnico-assistenciais de gestão. Pessoal, as estruturas de mídias hoje, quando a gente geoprocessa, ou seja, ela pode nos dar em tempo real onde nós estamos o tempo inteiro. Ela pode nos geoprocessar, inclusive o tipo de ação que a gente vai fazer. Se estiver conectada, em tempo real, toda a estrutura de gestão é movimentada e armazena, por exemplo, todas as informações que nós geramos a partir da nossa ação profissional. Quando a gente fala em inovação, é importante que vocês tenham presente, a gente está falando na possibilidade de erro e acerto. E é claro, quando eu falo em erro aqui, eu não estou falando no erro aquele de rompimento da estrutura dos nossos preceitos éticos, né? Eu estou falando do erro de uma tentativa de busca de acerto para mais daquilo que a gente faz. Então, se eu consigo desenvolver uma estrutura tecnológica que possa me aprimorar o controle, por exemplo, das aplicações de terapias endovenosas, essa é uma forma que eu posso estar utilizando, para qualificar o meu processo de trabalho. Ou seja, a mídia social ela pode nos ajudar também para avançar, para tirar a rigidez da estrutura que nós temos. Ela impulsiona, então, por sua vez, o avanço profissional da enfermagem na atenção à saúde. E veja, ao mesmo tempo que eu estou aqui conectado com milhares de pessoas e fazendo essa exposição, ao mesmo tempo eu sei que muitas pessoas estão tomando conhecimento desses assuntos e daquelas resoluções que eu apontei agora, outros não. Mas a gente sempre estará contribuindo no aprimoramento da formação e da qualificação de nossos colegas profissionais. Ela contribui, então, imensamente no desenvolvimento de pessoas. Vejam, as lives, ou as reuniões online, ou as aulas online, enfim, todas as ações que nós temos no campo da educação à distância, elas qualificam cada vez mais os nossos profissionais. Isso é muito importante para a profissão. A profissão ela só cresce com profissionais qualificados, que tenham boas competências, que tenham boas habilidades. Então, as mídias sociais contribuem também para este desenvolvimento. Ela colabora também nas relações laborais, nas relações pessoais e interprofissionais, é óbvio. Nós estamos conectados praticamente que ao mesmo tempo. Isso contribui, mas é preciso saber também quando parar. Às vezes a gente, quando se dá conta, chegou de um plantão depois de 12 horas e esquece de desligar os sinais de notificação e fica aquele negócio o tempo inteiro atordoando a vida da gente. Não, nós precisamos também criar uma cultura de saber usar a estrutura tecnológica, sabermos usar as mídias sociais. Além disso, ela agiliza, então, quando a gente aponta mais adiante, ela agiliza o processo comunicacional. Ela agrega instrumentais tecnológicos que facilitam a gestão e a enfermagem. Vejam quantos dispositivos vocês têm hoje que estão interconectados e que possibilitam a gestão nossa de enfermagem. Nós temos várias estruturas, por exemplo, de processo de enfermagem, que você pode, inclusive, na gestão do processo assistencial de enfermagem, até estar trabalhando de fora do seu local de trabalho, contribuindo na discussão de um caso clínico, por exemplo, e para verificar as ações que serão necessárias empreender para que aquele sujeito ou aquele usuário que depende da gente possa ter uma boa assistência. Então, isso é fundamental. Ele facilita e amplifica a relação com os usuários, porque, é claro, ele cria uma espécie de uma rede, e essa rede, é aquilo que eu digo, às vezes a gente tem amigos lá no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou no Twitter, e que talvez a gente não lembre mais dele, mas ele lembra da gente.
As pessoas só se conectam com a gente porque tem algo que a aproxima. E esse algo que aproxima pode ser o atendimento que a gente deu numa dada unidade de saúde, ou uma postura que a gente tem na internet, que ela seja proativa no tocante à questão de cuidados da área de saúde, ou inclusive pela amorosidade com que nós tratamos as pessoas que convivem conosco e que, obviamente, também estão nas redes sociais. Ela acelera, portanto, a transformação da organização de enfermagem. Falar de enfermagem sem mídias sociais, hoje, seria muito difícil. E nós podemos, mais adiante, uma hora, debater a questão dos efeitos da pós-pandemia. Ou seja, essa pandemia, ela, claro, ela nos mostra como um grande corpo profissional extremamente importante para a atenção à saúde no Brasil. Claro que é necessário que esse conhecimento da profissão, conhecimento do que é o ser enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, aí tem uma pessoa que é um profissional e que todo final de mês tem que pagar sua conta, que todo final de mês tem suas obrigações com sua família, né? E é necessário, então, que a gente parta para algo a mais, utilizando-se das redes sociais para não só sentirmos a gratidão que a população tem, mas que ela possa, então, efetivamente nos valorizar como acreditamos. E como fazer no campo da enfermagem? Isso aqui, claro, pessoal, isso aqui é uma aula inicial, né? Uma aula que a gente está iniciando o debate sobre isso, né? Então, assim, é importante que vocês percebam que nós temos que criar uma estrutura normativa que disciplina o uso das mídias sociais no campo institucional e dos trabalhadores de enfermagem. Como é que vai se dar essa relação? Nós vamos ter um grupo de WhatsApp dos trabalhadores de enfermagem junto com os gestores? Como é que vai se dar o comportamento nessa rede? Se pode falar sobre tudo, não? Como é que funciona isso? Isso é importante que, assim, quando existe a regra clara, e essa regra, ou essa estrutura normativa, ela pode ser lançada, experimentada, para depois ela ser definitivamente regulamentada, mas onde existe um bom acordo, existe um bom cumprimento. Onde existe um bom acordo, existe eu diria, um aceite pelos demais colegas. Daí porque é imprescindível que vocês produzam nas suas instituições estruturações normativas, de regras, do uso das mídias sociais na sua instituição e também dos trabalhadores que atuam conosco. É necessário também desenvolver e estimular o uso racional das mídias sociais, para nós gerarmos uma impulsão positiva da profissão e da instituição. Não se publica qualquer coisa na rede social. A rede social ela pode ser uma grande impulsionadora de mudanças, tanto de procedimentos da população, da sociedade, dos usuários de serviços de saúde para conosco, como ao contrário. Então, nós temos que ir de peito aberto para as redes sociais, mas temos que saber que ali não está só o Gelson. Eu tenho uma estrutura que está atrás, que quando eu falo, eu também a represento. E até posso discordar do que aquele que eu represento, mas isso precisa ficar claro também que é um espaço que a própria organização permite, né? E como eu disse lá atrás, as mídias sociais tendem a romper com os dogmas, né, ou com aquela estrutura inflexível das organizações, daí a importância dela. Também nós temos que criar um programa de educação permanente nos campos de mídias sociais. Nós, às vezes, e não somos técnicos nessa área, e por isso podemos, obviamente, cometer equívocos, mas a organização não pode cometer equívocos. A organização ela precisa nos preparar para como é que nós podemos agir com essa interface das mídias sociais também dentro dos ambientes de trabalho. Como é que isso é possível? Como é que nós nos comportamos nas mídias sociais em relação às demais pessoas? Um processo de educação permanente de como fazer o uso, ou de como entrar nesse mundo digital. Será que a instituição não tem interesse que a gente entre toda vez que a gente faz uma publicação legal, coloque lá o
o arroba, o hashtag do nosso hospital, da nossa unidade básica de saúde, ou lá da nossa universidade? É claro que sim. Por isso é importante que nós tenhamos essas coisas claras e tenha um ambiente educativo dentro das nossas organizações que colabore conosco na perspectiva de nós qualificarmos cada vez mais o uso das mídias sociais. Também podemos fazer essa estrutura de mídias sociais sendo geradas, né, ou amplificadas através da geração de protocolos institucionais no campo assistencial e que possam orientar os grupos clínicos e de gestão. Ora, nada mais comum do que discutirmos um caso, né, preservando a imagem do nosso usuário, né, e preservando o seu nome e as informações que possam dá-lo por conhecido, né, para fazermos uma discussão clínica com enfermeiros, com técnicos, com profissionais do mundo inteiro. E as mídias sociais permitem isso. Quando é que nós vamos nos acordar que é importante nós termos, talvez, aquilo que já existe tecnologicamente chamado como uma segunda opinião formativa dentro das nossas instituições? Nós não podemos nos fechar às mídias sociais. Precisamos perceber que as mídias sociais têm muito a contribuir para com o nosso trabalho. E aí eu encerraria, pessoal, apontando para vocês uma coisa que está escrita aí já há 13 anos, praticamente, do lançamento, eu diria 15 anos desde que ele foi escrito, mas no Brasil nós temos desde 2007, que é um livro chamado A Gestão segundo Bill Gates, né? E eu separei exclusivamente para esse tipo de ação, que são os 10 ensinamentos dele. E aí os 10 ensinamentos eu botei aquelas reticências, que pode ser por sucesso ou pode ser para o insucesso. Ele diz, esteja no lugar certo e na hora certa. Apaixone-se pela tecnologia. Não faça prisioneiros. Ou seja, não podemos... A rede social ela não trata com prisioneiros. O sujeito está na rede sua e amanhã ele sai, ele dá um botãozinho ali e acabou, está fora. Ele esquece. Então, não faça as pessoas suas prisioneiras. Contrate, quando precisar contratar, gente muito inteligente. Às vezes, para além da questão das competências e técnicas, competências e habilidades técnicas, é preciso contratar pessoas inteligentes que possam contribuir nos processos de mudança. Aprenda a sobreviver, porque mesmo as mídias sociais, a gente tem momentos de crise muito graves dentro da utilização desse espaço. Não espere agradecimentos. Principalmente quando a gente tem uma ação profissional, é claro, a gente adora ouvir as pessoas dizer muito obrigado, pô, foi excelente o trabalho que vocês prestaram nesse período de internação, ou então aqui, quando eu passei na unidade básica, mas isso é uma ação profissional. Então, não espere agradecimento. Sinta-se confortável por aquilo que você faz. O agradecimento poderá vir e seguramente virá, mas não é necessário que nós o esperemos. Assuma uma posição visionária. Isso aqui é muito interessante, porque nos remete a pensarmos a profissão para daqui 20, 30 anos, pessoal. Será que nós vamos ter as nossas estruturas, depois do que nós vimos nessa pandemia, funcionando do mesmo jeito? O nosso trabalho, o trabalho da enfermagem, é um dos que dificilmente será substituído, porque precisa do nosso contato, precisa da nossa ação. Mas, seguramente, rapidamente, nós vamos ter muitos robôs que irão fazer uma parte daquilo que nós fazemos. Talvez com mais segurança até. Então, é preciso que nós estemos numa posição visionária. Sabermos que esse mundo ele vai chegar um dia. E nós precisamos estar preparados para darmos o salto para ele. É o mesmo salto de 10 anos atrás, de quem eu diria, como eu, muito analógico, precisou tornar-se digital. Isso é agora, rapidinho, é muito pouco tempo. Tem gente que está saindo do mundo analógico para o digital agora, ainda. E nós já estamos pensando na inteligência artificial, no funcionamento da internet das coisas. Então, muito cuidado, porque a gente precisa ter uma ação um pouco mais visionária também sobre a nossa profissão. Cubra todas as bases. O que ele quer dizer aqui é procure se proteger de todos os lados. Imagina isso numa rede social. Isso é necessário. A gente tem que ter uma estrutura de proteção que é, inclusive, a própria norma
que estabelece como podemos fazer ou como podemos utilizar-se das mídias sociais dentro do próprio ambiente de trabalho. Construa uma empresa do tamanho de um byte. Né? O que é isso? O byte é uma unidadezinha muito pequena. As empresas que funcionam são as empresas que se consideram, são grandes, mas funcionam como se fosse uma empresa muito pequena, onde os gestores conhecem as pessoas com as quais trabalham. E essas pessoas que trabalham conhecem os seus usuários, e os usuários gostam de estar ali. Diz que a replicação de uma grande empresa é quando a gente se dá numa pequena empresa. Então, imagine isso no nosso ambiente de trabalho. Um ambiente complexo, extremamente complexo, muito complexo. É necessário que a gente inclua um pouco mais de afeto, de humanização, para que isso fique do tamanho adequado para a gente. E nunca jamais, perca a bola de vista. E a bola de vista, que quando eu aponto isso, é o nosso foco de hoje. A mídia social ela é fundamental para o nosso trabalho, mas nós temos que estar de olho nela, porque ao mesmo tempo que ela é um excelente instrumental, ela também pode contribuir para a nossa ruína, se não bem utilizada. E também, o jamais perca a bola de vista, é que nós precisamos estar fazendo isso que vocês estão fazendo hoje, que é se atualizando, se aperfeiçoando, buscando novos conhecimentos. Porque a disputa na estrutura de mercado de trabalho ela não se dá mais somente com o histórico escolar. Né? É necessário que a gente agregue hoje muito mais coisas, em especial que fortaleçam as nossas competências e habilidades técnicas. Eu vou encerrando por aqui e gostaria de deixar à disposição de vocês os meus contatos também nas minhas redes sociais, no meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, para que a gente possa dar continuidade a essa aula, que espero que possa ter contribuído muito com a melhoria, o incremento das competências e habilidades das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Então, gostou da aula? Reforço que o conteúdo dessa aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Você pode ter acesso a esse conteúdo e muitos outros do seu interesse assinando os nossos programas de atualização profissional. Bom, pessoal, este foi então o último dia de aulas do curso online de atualização SECAD. Como o próprio nome já diz, este evento foi promovido pelo Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, o SECAD. Ao se tornar um inscrito SECAD, você tem a certeza de estar adquirindo o conteúdo mais atual e confiável possível, pois todos os nossos programas de atualização são desenvolvidos em conjunto com as principais sociedades científicas da área da saúde do Brasil. O modelo do SECAD permite que você tenha acesso ao melhor conteúdo como e quando quiser. Você recebe volumes impressos no seu endereço a cada 3 meses e tem tudo isso disponível também online. A plataforma integrada do SECAD conta com os melhores conteúdos multimídias, em que o material e os autores são selecionados pelas sociedades da área da saúde parceiras, que também chancelam o certificado emitido ao final de cada atualização. Além disso, você tem à disposição outros recursos, como descrição de casos clínicos reais, um banco de questões comentadas e um grande acervo de mais de 10 mil artigos já publicados pelo SECAD. E com o novo aplicativo SECAD, que foi totalmente remodelado, você tem acesso a todo o conteúdo com ainda mais facilidade. Para você ter acesso a tudo isso e muito mais, o SECAD está com uma promoção imperdível para quem está participando deste curso. Ao adquirir qualquer uma das nossas atualizações profissionais, você ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Abaixo deste vídeo, nós separamos algumas atualizações que podem ser do seu interesse. Clique nelas para saber mais detalhes. E para garantir a promoção, digite o cupom que aparece aqui na tela na hora da compra. Aproveite para fazer isso agora, porque essa oferta é por tempo limitado. Bom, o curso online gratuito de atualização SECAD vai ficando por aqui.
mas você pode ter ainda mais informações atualizadas sobre diversos conteúdos relacionados à sua especialidade por meio das nossas redes sociais. Lá nós também divulgamos os nossos eventos online como este. Nos siga nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!